Bom, pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez com uma aula de matemática. Agora é a vez da frente 1, módulo 28. Nós vamos fechar aquela parte de análise combinatória com arranjos e combinações completos. Essa aula é um pouco mais rápida do que o convencional. Nela, por exemplo, o mais importante é a questão do exercício, né? Você discutir quando que a ordem importa, quando que a ordem não importa, e se o seu agrupamento, na questão do exercício, aceita ou não repetições. Em caso de arranjos e combinações completos, o exercício vai te informar ou vai deixar entender que a hora de você fazer o agrupamento, os elementos repetidos vão poder ser apresentados. Então, você vai ter arranjos completos que permitem repetições, combinações completas que permitem repetições. Ou seja, até então a gente estava acostumado a analisar situações em que você ou teria uma situação em que realmente não dá para um elemento ocupar dois lugares ao mesmo tempo, ou então o exercício, vendo essa possibilidade, avisava, olha, tem que ser elementos distintos, números com algarismos distintos e tudo mais. Nesse caso agora não vai haver, ou quando não houver esse tipo de informação, você vai trabalhar com as ideias de arranjos e combinações completos. Repetindo, nesse caso, aceita repetições. Então, a palavra completo quer dizer que aceita repetições. Mais para trás aí vocês estudaram o arranjo simples, as combinações simples, sendo que nesses casos as repetições não eram aceitas. Agora nos arranjos completos, combinações completas, o termo completo significa que aceita repetição. E aí a fórmula muda um pouco, esse asterisco assim, ó, a gente usa para representar que nesse caso você está aceitando repetições. O arranjo completo de n em k é n elevado a k. A combinação completa de n em k, você vai perceber, por exemplo, que quando acontecer isso, o n vai ser menor que o k, inclusive, né? E aí você vai somar o n e o k e subtrair 1 para descobrir, vamos dizer assim, um novo n na hora de aplicar a fórmula. Depois que você faz isso, a fórmula fica basicamente a mesma, ok? Então a gente precisa ver o exercício para poder realmente entender do que isso se trata. Realmente os dois primeiros exercícios são muito bons para você poder distinguir o arranjo com restrição de repetição e o arranjo sem restrição de repetição. O número 1, por exemplo, está dizendo o seguinte: quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos do conjunto 1, 2, 3, 4, 7. Ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 opções de algarismos para formar números de 3 algarismos, considerando que um mesmo algarismo não pode ser usado 2 ou mais vezes, tem que ser distintos. Bom, primeiro, a ordem importa porque para formar números, se você fizer 1, 2, 3 dá 123, ou 1, 3, 2 dá 132. Quer dizer, no agrupamento dos 5 elementos de 3 em 3, você vai ter a ordem importando. Outra coisa, como é distinto, a gente vai para o arranjo simples. Arranjo dos 5 de 3 em 3. 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Resolvendo, são 60 maneiras distintas de você agrupar esses 5 elementos de 3 em 3 para formar números de 3 algarismos. Agora, olha o número 2. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos desse conjunto? É o mesmo conjunto, 1, 2, 3, 4 e 7, são 5 elementos, só que agora ele sequer fez uma citação a respeito da possibilidade de repetir, né? Então, assim, quando não avisa que tem que ser distinto, é porque já está subentendido que pode repetir. São 5 algarismos para você organizar de 3 em 3. A ordem importa, portanto, é arranjo. Arranjo completo porque pode repetir. Arranjo de n em k, com repetição, vai ser n elevado a k. 5 elevado ao cubo, 125. São 125 possibilidades de você formar números com 3 algarismos, podendo repetir. Esses 60 números que a gente achou no número 1, eles estão aqui dentro, certo? Bom, dá só uma olhada no exercício número 3. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos formados somente por algarismos de 0 a 9 para acesso à conta corrente pela internet. Então, ó,
Desculpa. A proposta do banco antes é você escolher 6 dígitos entre 10 opções. Como não há restrição de repetição, senha, gente, depende de ordem, a ordem importa. Então é arranjo de 10 em 6, só que com repetição. 10 elevado à sexta é o número de senhas diferentes que você vai conseguir elaborar. Entretanto, um especialista em sistema de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso de letras do alfabeto, além dos algarismos. Então, ó, antes eu podia usar só 10 opções, agora eu vou poder usar as letras do nosso alfabeto e continuando usando os 10 algarismos. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de uma letra minúscula. Então, das 26 opções de letras, na verdade eu vou ter 52. Juntando com as 10 opções de algarismos, são 62 opções para eu escolher 6 dígitos. No mesmo formato, inclusive, porque a ordem importa, pode repetir, 62 arranjados de 6 em 6 com repetição. N elevado a K, 62 elevado a 6. É o novo número de senhas que eu vou conseguir. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades e o antigo. Novo número e o antigo. A razão é dividir um pelo outro. 62 à sexta dividido por 10 à sexta. O coeficiente de melhora nosso aí é o da letra A. Bom, número 4, uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Guarda esse número que vai interferir na nossa resposta. Para acessar essa página, será necessária uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecidas pelo programador, descrita no quadro, em que L e D representam respectivamente letras e dígitos. Então, olha aqui, uma letra e 5 dígitos. Aqui 6 dígitos, dígitos em número, né? 2 letras e 4 dígitos e assim por diante. As letras do alfabeto são 26 possíveis e os dígitos são 10 possíveis. E a empresa deve escolher, pessoal, uma opção cujo formato seja maior do que o número de clientes esperados, ou seja, maior que 1 milhão, e menor do que o dobro, menor do que 2 milhões. Fazendo um por um, a possibilidade aqui, ó, 26 possibilidades de letras e 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 de dígitos, 10 à quinta. Dá 2,6 vezes 10 à sexta. A gente não pode aceitar isso daqui porque é mais que o dobro, é mais do que 2 milhões. Aqui, só de dígito já é o que está acontecendo, né? 10 milhões. 2 letras, 26 ao quadrado, 4 dígitos, 10 à quarta. Isso aqui vai dar mais do que 6 milhões. Só 5 dígitos, 10 à quinta, é menos do que eu preciso. Aí, por eliminação, vai sobrar a letra E, ó, mais 1, 2, 3 de letras, dá 26 elevado ao cubo, porque pode repetir. 2 dígitos de números, 10 ao quadrado, esse número dá 1.757.600, e aí é a resposta que a gente estava querendo, mais do que 1 milhão e menos do que o dobro de 1 milhão, ok? O número 5 está dizendo o seguinte, tem um brinquedo aí, pessoal, que é um carrinho cegonha, e os carrinhos que vão na carroceria dele deverão ser pintados. São 4 cores de opção para pintar esses carrinhos. E ele fala uma coisa ali importante, ó, mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo. Então, se a mudança na posição não gera um novo modelo, é porque a ordem não importa. E aí, só que assim, pelo menos um dos carrinhos tem que ser pintado com uma das 4 cores em opção. Então, por exemplo, se eu pintar 4 carrinhos, um de cada cor, como são 10 carrinhos, vão sobrar 6 carrinhos para eu poder pintar com 4 cores. Obviamente, vai ter que ter cor que vai repetir. Então, vai ser uma combinação das 4 cores nos 6 carrinhos que estão faltando, com repetição. Aí dá só uma olhada, ó, a combinação com repetição, eu vou somar o K com o N, ó, dá 10 e tirar 1, aí fica 9. Combinação de 9 em 6 é o meu resultado, só que você olha aí nas opções, não tem para marcar. Porém, se você lembrar lá dos números binomiais, quando esses dois Ks aqui, ó, somados dão o valor do N, o resultado é o mesmo. Por isso a resposta é a letra B, combinação de 9 em 3, porque dá o mesmo que combinação de 9 em 6. Beleza? Encerramos aqui.